Olá, vamos à discussão de mais um dos temas culturais que tem movimentado o Brasil. A Rede Globo de televisão exibiu ontem, sexta-feira, o último capítulo da novela do horário das 6, Nos Tempos do Imperador, que terminou com a pior média histórica de audiência, segundo o painel nacional de televisão, de todas as medições feitas no mesmo horário, que é esse horário das 18 horas. Portanto, a novela termina e os especialistas começam a avaliar, como já têm avaliado, os motivos desse fracasso de audiência de Nos Tempos do Imperador. Uma novela histórica que se passa, como o nome diz, a época de Dom Pedro II, a época do Brasil imperial, e que tem vários personagens históricos, isto é, que de fato existiram, coexistindo na trama com personagens que foram criados, que são ficcionais. Uma das explicações dos especialistas está no fato de que a pandemia trouxe muitas dificuldades de gravações externas e, portanto, limitou bastante aquilo que seria a liberdade dos autores, que é o Alexandre Manzon e a Teresa Falcão, de criar situações que estavam previstas e a novela precisou ser, digamos, mutilada. Outra explicação, que se junta à primeira, é de que a Globo fez, durante a pandemia, uma experiência com algumas de suas novelas. Ela escreveu estas novelas através de seus autores, do começo ao fim, e praticamente gravou quase tudo sem a possibilidade de os autores introduzirem modificações na trama que fossem sugeridas pela audiência. O que nós sabemos que, em geral, se faz com telenovelas é que os autores vão adaptando o papel de alguns personagens e vão adaptando algumas circunstâncias para valorizar ou desvalorizar algum aspecto da história e assim reagir ao público e assim sentir o que o público quer. No caso da trama Nos Tempos do Imperador, que, como eu disse, é uma novela histórica ou uma novela de época, como o Brasil gosta de chamar, isso foi difícil, primeiro por causa da pandemia e segundo por causa das questões relacionadas à história. Afinal de contas, é difícil dizer que Dom Pedro II fez aquilo que não fez, ou que a princesa Isabel deixou de fazer aquilo que efetivamente ela fez. Nós sabemos que essas questões são interessantes e são questões que vão muito além da telenovela, que tocam em aspectos da cultura e da educação, da formação cultural do povo brasileiro, este povo que mora num país onde telenovelas são um produto cultural dos mais importantes, apesar de terem perdido muita audiência ao longo das últimas décadas. Alguns especialistas disseram, a propósito dessa mistura de realidade e ficção, que a novela tinha todo o direito de modificar a realidade, inclusive a realidade histórica. Afinal de contas, ela é uma obra de ficção, ainda que de ficção histórica, de ficção com base nos fatos que se passaram. Outros disseram que não, que neste país em que as telenovelas acabam educando as pessoas, é preciso que haja responsabilidade, tanto dos autores quanto da emissora, em não levar informações que são distorcidas, que são diferentes da realidade. Eles lembram, inclusive, que as telenovelas globais têm adotado campanhas, têm adotado posturas de denúncia do machismo, da homofobia e de tantas outras questões sociais. Portanto, novelas teriam, segundo essa visão, uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social seria desrespeitada ou seria de fato negligenciada, seria deixada de lado quando os autores inventam situações que afrontam a realidade. Esse é um ponto muito interessante de debate, como eu disse, que é educacional assim como é cultural. Acredito eu que há alguns riscos de fato nas telenovelas de época ou nas telenovelas históricas, como nós também podemos chamá-las tecnicamente. Esse risco, eu diria, se desdobra em dois. O primeiro é o de o passado ser idealizado. Novelas históricas foram inventadas pelos escritores românticos ao final do século XVIII e no início do século XIX. E uma das características do romantismo é que ele criou novelas e romances escritos que se passavam num período anterior frequentemente idealizado. E essa característica de idealizar o passado parece ter chegado às obras de ficção contemporâneas que são usadas como base das telenovelas. Muitas vezes o passado é idealizado e alguns aspectos são piorados e outros são de fato melhorados, sendo que a realidade foi bastante diferente. Mas há um outro problema ainda mais sério nas telenovelas históricas ou de época, que é aquele tipo de lógica que as obras de ficção têm, sobretudo as chamadas obras de folhetim, que são essas feitas em série, como as telenovelas, e que também surgiram no século XIX, no caso do Brasil. É uma lógica que os folhetins têm, que as telenovelas conservaram, de dividir os personagens entre aqueles que são heróis e aqueles que são vilões.
Claro que nem todas as telenovelas, nem todas as obras de folhetim fizeram isso, mas a maioria delas faz. Ora, a questão que aí se coloca é muito séria. Como é que nós vamos aplicar a personagens históricos essa lógica de bandidos e mocinhos, de heróis e de vilões? Alguém como o Dom Pedro II, para ficarmos aqui com o exemplo de nos tempos do imperador, foi de fato importantíssimo para o Brasil. Do ponto de vista político, econômico e cultural, deve ter sido um dos 2 ou 3 brasileiros mais importantes de toda a nossa história. Dom Pedro foi um adversário da escravidão, embora não tenha conseguido acabar com ela. Foi de fato um imperador democrático que aceitava críticas. Mas no plano pessoal, como a novela apenas em parte mostra, foi também um colecionador de romances extraconjugais, não só com a Condessa de Barral, como foi retratada pela telenovela, mas também com várias esposas de seus amigos, como é mostrado, por exemplo, em livros como esse, Dom Pedro II, do historiador José Murilo de Carvalho, que é especializado no Brasil do século XIX. A princesa Isabel teve também seus momentos de glória, assim como teve os seus momentos de fraqueza. Personagens históricos, portanto, não se adequam, não se amoldam, não cabem na lógica de bandidos e mocinhos. Porque a história é sempre muito mais rica do que uma contraposição do bem contra o mal. Portanto, é arriscado também por esse aspecto, assim como pela idealização do passado, que as telenovelas vão tomando liberdades com aquilo que de fato se passou. Eu diria que a virtude aí parece estar no meio termo, como dizia o filósofo grego antigo Aristóteles. Nós precisaríamos encontrar um equilíbrio entre a liberdade de criação que toda obra de ficção deve ter e, é claro, aquilo que é o respeito ao passado histórico. Aí as telenovelas de época fariam o seu papel e, com ou sem audiência, estariam também divertindo e estariam também informando.